Malaquias capítulo 3, verso de número 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova, nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tive o privilégio, mais o Jonathan, o pastor Jonathan e a Poliana, de quarta-feira ir celebrar a ceia para uma ovelha dessa igreja. Quando o Jonathan falou comigo, ele disse: pastor, a irmã precisa que o senhor vá lá. Ela quer falar com o senhor de um assunto. E eu fui. E quando eu cheguei lá, ela foi conversando. Aí ela tocou no assunto. Aí ela disse: pastor, eu estou sofrendo, pastor. Porque antes eu pegava o meu dinheiro, eu ia lá no banco, sacava meu dinheiro, separava o que é de Deus e depois eu cuidava. Só que agora eu estou impossibilitada de ir. Então tem alguém que está indo buscar para mim e eu não estou conseguindo devolver o meu dízimo. E isso está me doendo, pastor. Eu estou sentindo, e os meninos ouviram isso aí. E eu até brinquei, a Poliana ainda falou para ela: irmã, a senhora podia ir lá na igreja falar isso. Por que, pastor, que o senhor bate tanto nessa tecla de dízimo? Não sou eu, é a Bíblia. São mais de 2.000 versículos na Bíblia, de forma direta e indireta, que vai falar sobre finanças. Pastor, e por que Deus fala tanto de finanças na Bíblia? Porque o dinheiro diz muito ao nosso respeito. A maneira como eu e você lidamos com o dinheiro revela as nossas prioridades, revela as nossas lealdades e as afeições que a gente tem. A maneira como você lidar com o dinheiro revela o caráter. A forma como você lida com a questão financeira sua vai determinar, em grande medida, o nível de bênçãos que Deus vai derramar sobre você. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 6. Abra aí. Pastor, abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Lucas capítulo de número 6. Lucas capítulo de número 6, verso 45. Olha o que diz o autor. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está vazio. É do que está cheio o coração. Aí você volta lá para Mateus agora. Capítulo de número 6, verso 21. A gente leu esse texto aqui várias vezes, mas eu queria pensar de novo sobre esse texto, Mateus 6 e 21. Olha o que diz o texto. Porque onde estiver o seu tesouro, está o quê? Então, tanto o dinheiro quanto as palavras deletam no nosso coração. A maneira como você lidar com o seu dinheiro mostra qual é o lugar de Deus na sua vida. Olha o que Jesus está dizendo e ensinando para nós aqui. Aonde estiver o seu coração. O coração é o centro dos interesses de Deus. É por isso que essa questão do dinheiro, Deus fala muito para nos confrontar. Aquilo que você aplica, pastor Cleiton, primeiramente o seu dinheiro vai demonstrar aonde está a sua prioridade.
digo isso aqui ao longo da vida, eu tenho dito isso aqui na igreja. A Bíblia não é feita de regras, a Bíblia é feita de... Todas as vezes que você quebra um princípio, esse princípio te quebra. Mas todas as vezes que você cumpre um princípio, Deus cumpre a promessa dele na sua vida. Então você consegue entender que existe um princípio. Você lembra de Moisés? A Bíblia diz que Deus deu para Moisés um projeto. O nome do projeto que Deus deu para Moisés chama de tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Alguém lembra disso? Átrio, lugar santo e santo dos santos. No átrio, Fabrício, todos podiam entrar. Qualquer pessoa podia entrar dentro do átrio. Já no lugar santo, apenas os sacerdotes e os levitas podiam entrar. Só que no santo dos santos, por ser um lugar exclusivamente para Deus, somente o sumo sacerdote podia entrar. E ele só entrava uma vez por ano, levava o sangue da expiação, aspergia sobre a tampa da arca, a arca da aliança, chamada de propiciatório. Por que isso, pastor? Porque aquele ambiente chamado de Santo dos Santos era um ambiente para Deus. E aquele ambiente sendo para Deus, se alguém que não era autorizado entrava ali, com certeza essa pessoa morreria. Isso mostra, presbítero Edivaldo, o tanto que Deus leva as coisas dele a sério. É por isso que ao longo da Bíblia ele vai dizer, primeiro para ele. Eu vou te dar um outro exemplo, abra comigo. Esse aqui, ele é pesado. Josué, capítulo de número 6. Você lembra bem que, verso de número 18, você lembra bem que quando Moisés morre, o sucessor de Moisés é Josué. O povo fica 30 dias, a Bíblia diz, vivendo o luto de Moisés. Até que Deus chega para Moisés, Deuteronômio capítulo de número 34, e diz para ele, chega de chorar. O tempo de luto passou, agora é hora de vocês avançar. Aí o capítulo 1 de Josué, Deus vai bradar ao coração de Josué dizendo, levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. Deus vai começar a dar algumas ordenanças para o líder. O nome do líder é Josué. A primeira ordenança que Deus disse para ele foi, vocês vão atravessar o Jordão. A segunda ordenança que Deus disse para eles foi a partir do capítulo de número 6. Vocês vão destruir a cidade de Jericó. Você lembra dessa história? Deus deu toda a fórmula de como eles iam conquistar a cidade de Jericó. Deus disse, durante 6 dias vocês vão dar uma volta em volta das muralhas de Jericó. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Quando vocês derem a última volta, vocês vão gritar, vão trocar as buzinas, os instrumentos, e as muralhas vão vir abaixo. Só que olha o verso de número 18. Olha a ordem que Deus está dando para Josué. Verso de número 18, capítulo 6. Quanto a vocês, Josué e todo o povo, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. Para não acontecer que, depois de a terem condenado, vocês a tomem para si. Preste bem atenção. O que Deus está dizendo para Josué é, essa cidade eu não quero nada. Vai destruir tudo, vai acabar tudo. Vocês não toquem em nada que está condenado. Aí olha o verso 18. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados a quem? A quem? Não, diga mais alto. A quem? Está na Bíblia, está aqui, ó. Olha lá. Quanto a vocês, verso de número 19. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Olha a orientação de Deus para Josué. Vocês vão destruir a cidade de Jericó.
tudo que está lá está condenado, exceto o ouro, a prata e o bronze. Isso é para mim. Quem está falando é Deus. Isso é para mim. Então ninguém toca, isso é meu. Primeiro é de Deus. Então não toque. Aí permita-me dizer, um jovem, amostradinho, como diz os meninos, resolveu não dar ouvido para a ordem de Deus. O nome dele é Acã. Quando derrubam uma cidade, o irmão Acã vai lá e pega naquilo que Deus falou. Não toca, não pega, porque é de Deus. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Não toca, não pega, porque a prata, o ouro e o bronze é de Deus. Aí o irmão Acã vai lá e pega a sua tenda, cava um buraco debaixo da tenda e esconde os utensílios. Depois que eles conquistam a cidade de Jericó, o capítulo de número 7, a Bíblia vai dizer que eles têm que conquistar uma cidade por nome de Ai. Josué manda uns espias na frente, esses espias vão lá, faz um levantamento da cidade, volta e diz assim para Josué: aquela cidade ali, ó, é batata, balela. A gente conquista ela, Diniz, fácil, fácil. Tem poucos soldados, não precisa de muita coisa. Olha o verso de número 4, capítulo 7, verso 4. Eles disseram assim: Josué, 3.000 homens é o suficiente para a gente derrotar aquela cidade. Aí a Bíblia diz que esses 3.000 homens vão para a guerra contra essa cidade por nome de Acã, por nome de Ai. Quando eles chegam lá, eles perdem a guerra. Aí olha o texto, vai pôr aí minha filha, olha o verso 6, estou no capítulo 7. A Bíblia diz que Josué rasgou as suas vestes, se prostra de boca no pó até de tarde, questionando: Deus, como que a gente perdeu uma guerra, sendo que a gente era maior, mais forte, tinha mais soldado? Aí, olha o verso de número 10. Eu amo isso aqui, porque olha a Bíblia. Então disse o Senhor a Josué: levante, porque você está assim prostrado sobre o seu povo. Israel, diga mais alto, Israel. Agora vamos ver o que, olha o que quem está dizendo é Deus para Josué. Olha o que Deus está dizendo. Deus disse para não tocar em nada. Olha o que ele está dizendo: quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Você lembra de um texto de Malaquias? Quando você não dizima, você está fazendo o quê? Está o quê? Então o que Acã fez aqui? Roubou, porque ele tocou naquilo que ele não podia tocar. Pastor, vamos continuar o texto. Aí, Josué vai reunir o povo, vai orar. Aonde está o pecado, Deus? O que está acontecendo? Você conhece essa história. A partir do verso de número 16, ele levanta de madrugada, reúne todo mundo no arraial e vai jogando a sorte. Aí a sorte cai sobre a tribo de Judá, da tribo de Judá cai sobre a família de Zeraitas, da família de Zeraitas cai sobre a casa de Zabide, da casa de Zabide vai cair sobre a casa de um homem chamado Acã. Aí olha o verso 19. Josué olhou para Acã. Eu acho isso aqui interessante, porque Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de oportunidade. Olha o que Josué disse para ele: meu filho, dê glórias ao Senhor Deus de Israel e rendam louvores a Ele. E conte-me agora, o que você fez? Não me esconda nada. Aí o irmão Acã vai responder: é verdade, eu pequei contra o Senhor. Aí ele vai contar aqui, ó, se você ler o verso 21, ele vai contar que ele pegou os utensílios e escondeu debaixo da tenda. Aí olha o verso 25, olha o texto. Depois que ele contou todo o pecado dele, o verso 25. Josué disse a Acã:
por que você trouxe calamidade? Em outra versão está escrito maldição sobre a nossa terra. Aí olha o que Josué vai falar sobre a vida de quem está desobedecendo à vontade de Deus. O Senhor hoje, não é amanhã, trará calamidade sobre você. Aí olha o texto. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo fez o quê? Por causa de um homem, o povo de Israel perdeu uma guerra. Porque esse homem pegou algo que Deus disse: não faça. Olhe para mim e me escute. Às vezes você tem deixado de viver bênçãos de Deus, milagres de Deus. Às vezes a sua casa está passando por situações. Não é culpa do diabo, não é culpa de Deus, não é culpa da igreja. É porque você simplesmente está tocando em coisa que Deus disse: não toca. O que é meu e o que é seu é seu. Malaquias capítulo de número 3. Olha a palavra de Deus, eu vou caminhar para encerrar. Nós encerramos a nossa série hoje. E eu anotei aqui quais são as principais desculpas que os crentes dão para não dizimar. Olha o verso 6, capítulo 3, verso 6. Olha o que diz o texto. Deus não muda. Você pode dizer comigo, Deus. Não, você pode dizer mais alto. Diga, Deus. Não, melhora um pouquinho. Diga, para dar ânimo para o pregador. Diga, Deus não muda. Agora diga para alguém do seu lado aí, Deus não muda. Essa talvez seja uma das declarações da Bíblia mais confortadora para nossas vidas. Por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Os anos passam, a história muda, as atualizações chegam, a novidade chega, os costumes mudam, as regras mudam, mas Deus continua sendo o mesmo. Então, se Malaquias, que foi escrito há muito mais de 2000 anos atrás, a Bíblia está dizendo que Deus não muda, quer dizer que quem ofendia Deus lá naquela época, ofende hoje também. Aquilo que Deus abominava lá atrás, abomina hoje também. Por quê? Porque Deus não muda. A Bíblia continua sendo a mesma. Pastor, por que eu preciso dizimar? Porque o dízimo é um teste de fé. E infelizmente tem muita gente que tem sido reprovada porque não é dizimista. Aí a primeira desculpa que alguém dá porque não é dizimista é: o dinheiro é meu, eu ganhei com o meu suor. Porque tem pessoas que têm a ousadia de dizer assim: eu tenho autoridade sobre a minha vida por completo. Os meus bens é meu, tudo é meu. Só que o Salmo de número 24, a Bíblia diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Então tudo que tem na terra pertence a Deus. Você é de Deus. O seu carro pertence a Deus. Sua casa pertence a Deus. Os seus filhos pertencem a Deus. Tudo que você tem pertence a Deus. Então o dinheiro que você ganha não pertence a você, pertence a Deus. Só que Deus te dá o direito de usar ele. Aí, Robson, a pessoa diz assim: pastor, eu trabalhei, eu ganhei, mas eu não vou dizimar. Só que escuta isso aqui. Essa desculpa não cola para Deus. Porque tudo é dele. Ah, não, eu não dizimo porque o dinheiro é meu. Não. Você não dizima porque você não quer. Porque você não quer. Mas o dinheiro, tudo que você tem, pertence a Deus. Segunda questão que as pessoas dão para não dizimar. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 9. Verso de número 6. Verso de número 7. 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 7. Olha aí a segunda desculpa que alguns dão para não dizimar. Cada um
Contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza. Aí tem crente que diz assim: pastor, eu não vou dizimar porque eu não estou alegre, eu estou triste. Então, como eu estou triste, estou assim, triste, ruim, sim, aquela deprê, então eu não vou dizimar, porque o apóstolo Paulo está dizendo que só pode contribuir com quem estiver alegre. Isso é simplesmente alguém que dá uma desculpa, permita-me usar uma palavra bem baixa, desfarrapada. Por quê, pastor? Porque você não precisa esperar se sentir alegre para ofertar. Por quê, pastor? Porque a obediência a Deus não depende das suas emoções. Você não precisa esperar um sorriso chegar no seu rosto para você dizimar. Eu vou repetir: a obediência não depende das suas emoções. A alegria, Cleito, ela vem normalmente conforme eu vou sendo fiel a Deus. Porque se você for esperar você estar alegre, talvez você não vai dizimar tão cedo. Porque as emoções da vida, a nossa vida ela é assim. Ó. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Quanto mais você semeia, mais alegre você fica. Pastor, porque quanto mais você devolve aquilo que é de Deus e dizima e oferta, automaticamente você vai ficando bem consigo mesmo. Quarta coisa, quarta desculpa que as pessoas dão porque não dizimam. Talvez alguém aqui vai se encaixar nisso aqui. Eu vou até tomar uma água agora. Não por aqui, mas talvez por outros caminhos. Pastor, eu não dizimo porque eu não confio na honestidade dos pastores. Eu não confio, aí eu não dizimo. Queridão, você não dizima, não é para mim não. Não sou eu não. O dízimo você devolve para Deus. Pastor, mas eu já congreguei lá na igreja Guspe de Jesus. E lá na igreja Guspe de Jesus, eu dizimava lá, mas o pastor lá fez cada coisa com o dinheiro. Não, pastor, eu congregava na igreja Puleiro dos Anjos. E lá, pastor, era uma loucura, assim, ó, uma bagunça e tudo mais. Deixa eu te contar. Quando você devolve o seu dízimo, a partir do momento que você procura o tesoureiro da igreja e devolve o seu dízimo, você fez a sua parte. A Bíblia diz, não sou eu, cada um vai prestar conta diante de Deus. Eu sou o pastor dessa igreja. Eu vou prestar conta diante de Deus por cada cabecinha que está aqui e por toda a receita que entra aqui nessa igreja. Deus, se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai cobrar de mim, não vai cobrar de você. Agora, toda pessoa que ela é desconfiada de alguma coisa, é porque a gente sempre julgamos os outros com base em nós mesmos. Então, se eu não sou honesto, eu acho que o outro também não é honesto. Se eu não sou dizimista, eu acho que o outro também não é dizimista. Se eu não administro bem as minhas finanças lá em casa, eu acho que lá na igreja também ninguém vai dizimar, vai administrar. Essa é uma desculpa que muitos dão. Não, eu não dizimo porque eu não confio na honestidade do pastor, do pastor da igreja, porque lá atrás, em 1900 e bolinha, eu dizimava e parará e parará. Existe algo que você conhece bem chamado prestação de contas. Alguém fala assim, eu não sei, talvez aqui alguém lembra, eu sou um pouco mais antigo. Antigamente, deixa eu ver se tem alguém que lembra aqui. Tem uns irmãos aqui que vai lembrar dessas coisas. Antigamente na igreja,
Eles metiam o relatório assim na parede, assim, os nomes dos irmãos, tudinho que dizimava. Assim. Aí tinha uns irmãos que eles não dizimavam não, mas acabava o culto e eles iam lá. Rapaz, a Pamela, meu Deus, o Jonathan ganhou isso tudo. Antigamente tinha isso. Graças a Deus que libertou isso aí. Porque uma pessoa não dizima, mas fica indo lá curiando. Outra coisa, deixa eu te falar. Para com essa ideia de ficar dando dízimo anônimo. Mas você está responder. Você está devolvendo para Deus. Quinto motivo por que eu não dizimo. Pastor, eu até queria dizimar, mas eu não ganho o suficiente. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Não, pastor, é porque assim, hoje eu só ganho um salário mínimo. Então, assim, é 1.416? 1.412. 1.412, pastor. Então, assim, eu ganho 1.412, então eu não posso dizimar os 10%. 1.140 e 10 centavos. Eu não posso. Mas o dia que eu ganhar 3.000... Deixa eu te falar, essa desculpa não cola, não. Não fique pensando que essa desculpa vai colar, que essa conversa, Não. Escuta o que eu vou te dizer. Tem muita gente que abre a boca, bate no peito e diz assim: pastor, eu queria tanto ter experiências com Deus. Aí eu vou te responder: só tem experiências com Deus quem sabe correr o risco com Ele. Vou repetir: só tem experiências com Deus quem sabe correr um risco com Ele. Por quê? Porque quando você dizima, você está devolvendo para Deus e acreditando que Ele vai suprir. E Ele supre. Porque Ele está dizendo no texto: faz prova comigo. Sexto, pastor, eu não dizimo porque eu estou cheio de dívidas. Ih, pastor, ó. O meu salário é 10.000, mas não está dando não, pastor. Eu estou devendo 30, então não tem como dizimar. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma obrigação com os seus credores. Ô classe ruim para pagar, Hoje não está gravando, né? Está gravando? Meu Deus. Pastor, você tem uma obrigação para pagar os seus credores. Mas você também tem uma obrigação de ter uma vida certa com Deus. Aquele que você delega primeiro é o que vai dominar a sua vida. Eu não sei se eu falei isso terça-feira passada, se eu falei ou se eu não falei, eu vou repetir. Pastor, eu peguei o meu salário dia 5. Mas aí eu vou pagar todas as minhas contas. Aí quando for dia 20, eu já paguei tudo. Aí eu tiro o meu dízimo. Sabe que dia que você vai tirar, né? O dízimo é o primeiro. Porque depois que você pagar as suas contas, se você for querer tirar o dízimo, você não vai tirar. É por isso que ele fala: primeiro para Deus. Não faça compromisso com algo que não pertence a você. Pastor, a partir de hoje, eu não vou devolver o meu dízimo porque eu vou comprar uma casa. Vou comprar uma fazenda, irmã Selma. Vou comprar uma moto. Então eu não vou dizimar. Não faça compromisso com aquilo que não pertence a você. Pastor, eu não vou dizimar. Eu não dizimo porque Deus não precisa do meu dinheiro. Você louva? Você louva? Deus precisa do seu louvor? Hã? E por que você louva? Deus precisa da sua ajuda? E por que você serve? Deus não precisa, mas quem quer ser abençoado é eu e você.
Agora, olha o verso 10, Malaquias capítulo 3, olha o verso 10. Eu encerro. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Escute, dízimo não é barganha com Deus. Olha a promessa. Se você devolver o seu dízimo, o Senhor abrirá as janelas do céu, as comportas do céu, e você receberá bênçãos sem medida. Eu vou dizer uma frase só para quem é dizimista aqui essa noite. Não há limites para quem é dizimista. Não, pastor, não há limites da bênção para quem é dizimista. Você pode dar um glória a Deus aí? Ó, ele fala de 3 bênçãos. Primeiro, janelas dos céus abertas. Você consegue entender isso? Você consegue raciocinar nisso? Quando eu dizimo, quando eu devolvo o meu dízimo, não sou, entenda bem, não é o pastor Wallace, é a Bíblia. Você está bravo, bicudo, com cara feia, briga com Deus, não é comigo. Eu estou só te instruindo. Quando eu dizimo, as janelas do céu são abertas para a minha vida. Lembra que eu falei aqui terça-feira passada sobre o devorador? Lembra disso? O devorador, pastor, eu não devolvo o dízimo. Aí o devorador pega seu dinheiro. Aí eu até brinquei aqui com a irmã Selma. Seu carro vive estragado, sua moto vive estragada, você vive na farmácia. Por quê, pastor? Porque se você não devolve para Deus, está aqui no texto, verso 11. Por causa de vocês, repreenderei o devorador. O devorador, ele vem para A bênção de Deus para quem é dizimista enriquece. Quem é dizimista tem testemunho para contar. Quem é dizimista tem testemunho para contar. Pastor, qual é a função do dízimo? Diga comigo, proteger. Diga mais alto, proteger. A função do dízimo é proteger o que você já tem. Deus te deu saúde? Então quando você devolve o dízimo, você está protegendo sua saúde. Você tem um teto para morar? Quando você devolve o dízimo, você tem a proteção de Deus. Pastor, mas eu quero algo a mais. Eu sempre digo aqui na igreja, lá fora a gente chama de dinheiro, aqui dentro a gente chama de semente. Todas as vezes que eu planto a minha semente, eu vou colher. Eu sei, escute, eu sei que às vezes, por circunstâncias, e como pastor a gente entende muito bem como que funciona isso. Às vezes você está empregado, está dizimando certinho, aí você fica desempregado, entra numa situação crítica, que você não consegue. Passa os dias, os meses, mas aí as coisas melhoram. Aí você conserta com Deus. Isso faz parte da minha vida e da sua vida, essas oscilações. Entenda bem o que eu estou dizendo. Quando você está passando por uma situação. Mas eu repito o testemunho que eu comecei a contar da irmã. Ela disse, pastor, eu tenho 70 e alguma coisa, 74, 73. Até hoje eu não consigo, todo mês eu quero, eu preciso. Pastor, enquanto eu não devolvo o dízimo, eu não fico em paz. Tem crente que enquanto ele não devolve, ele não tem paz na vida dele.
quero te desafiar hoje. Domingo eu orei aqui por milagres e por... A palavra que eu preguei domingo é para até sexta-feira. De ontem para cá eu recebi 4 ou 5 mensagens de irmãos da igreja. Um deles é que tinha uma cirurgia marcada. E quando o médico olhou, disse: não vai precisar mais fazer cirurgia. Mandou mensagem para mim ontem à noite. Foi no médico ontem. Mas eu quero te desafiar hoje a você fazer prova com Deus. Eu não estou aqui para cobrar tridízimo. A nossa igreja não tem essa cultura. Eu não estou preocupado com os meses para trás, anos. Mas eu queria te convidar a começar a partir de hoje a mudar. Muda para você ser abençoado. Pastor, o meu sonho, a minha vontade é ser dizimista, mas eu não consigo, o pastor é mais forte do que eu pego o meu salário, eu vou pagando. Olha o texto. Ponham, verso de número 10. Ponham minha prova, diz o Senhor dos exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar bênçãos sobre sua vida sem medida. Fica de pé. Eu quero fazer um ato profético. Pega para mim a minha chave. Vai trazer aqui no pé do altar alguma coisa que representa você. Seja a sua chave de carro, carteira, o que você entende. O ano passado, ela não está aqui, mas tem uma jovem da nossa igreja que o ano passado, num culto como esse, eu liberei uma palavra aqui em cima desse altar, dizendo que antes, escute, essa pessoa me procurou, uma pessoa aqui da igreja ano passado, e disse: pastor, eu preciso desfazer de um bem meu, porque eu estou endividada, não tenho soluções, eu ganho bem, mas está tudo tumultuado. Mandou até uma foto assim, ó, tipo um relatóriozinho de prestação de contas. Quando essa pessoa me mandou, eu fiz uma pergunta. Ela disse assim: pastor, eu estou endividada, vou desfazer de bens, vou fazer de tudo, porque eu não estou dando conta, está tudo difícil. Muito nervosa, muito agitada, desesperada, perdendo noite de sono. Aí eu disse assim: me responde uma pergunta. Você é dizimista? Pastor, eu não sou. Já fui, mas hoje eu não sou. Falei: então faz o seguinte, vamos fazer uma prova com Deus? A Bíblia diz que você pode fazer prova. A partir de hoje começa a ser dizimista. E vamos dar um prazo. Estabelecer um prazo. Para ver o que vai acontecer. 4 meses depois, ela tinha quitado todas as suas dívidas. Sem precisar desfazer de bens. Aí eu estou aqui num culto pregando. Eu liberei uma palavra de cima do altar, igual Deus sempre faz aqui. E eu disse aqui de cima que Deus estava visitando a vida de alguém, que Deus ia promover essa pessoa no trabalho, ia aumentar o salário, ela ia ter uma reviravolta na vida financeira. Quando foi esse ano, a sua chefe foi mandada embora, ela foi promovida, aí o sindicato entrou com ação, pegaram 1 ano ou 2 de retroativo do salário, aí ela estava aqui, Deus fez assim, ó. O que é isso, pastor? É o valor de você ser dizimista. Eu quero te desafiar esta noite como pastor dessa igreja. Você pode estar com a sua vida toda bagunçada financeiramente, toda, devendo, não está ganhando dinheiro, as coisas não estão andando, está tudo embaraçado assim, ó. Te
desafiar a você fazer uma aliança com Deus hoje. Mas não é uma aliança para me agradar, não. Eu estou aqui como pastor dessa igreja e eu quero que você prospere. Eu oro para Deus fazer você rico. Eu oro para Deus te prosperar, para Deus te dar muita coisa. Eu não oro para você ganhar no joguinho do Tigrinho, não, tá? E nem oro para você ganhar na Mega Sena, não, isso não. Eu oro para Deus te prosperar na tua área. Eu oro para que você abra a sua empresa, para que você abra a sua empresa, para que Deus prospere a sua empresa, para que Deus prospere. Poliana, eu oro para que aquele salão vire uma franquia multinacional nesse Brasil. Eu oro para isso. Eu oro para que você, meu filho, seja uma das maiores referências no Brasil e no mundo na sua área. Eu peço isso para Deus. Robson, para que o seu salão expanda, que cresça. Mas para isso, você precisa ser fiel a Deus. Eu queria te desafiar hoje, no último dia dessa campanha, a você fazer um compromisso com Deus. Pastor, o mamão me pega. O mamão me derruba. Eu não consigo. Eu sou muito apegado ao dinheiro, às coisas. Eu não dou conta. Deus quer te libertar. Deus quer mudar a tua história.